A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida, sua casa, sua família. Nós temos aqui um momento de oração e palavra para edificar a sua fé, não é? E essa palavra de hoje eu peço a você para estar compartilhando, porque é algo muito precioso, é um presente de Deus dado a você, a sua casa, a sua família, a todo aquele que precisa conhecer Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos começar esse momento aqui orando. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom, a tua fidelidade, a tua bondade, Senhor, elas são manifestas em nossa vida, Pai, e eu te peço perdão pelos nossos pecados e te peço o teu direcionamento, Senhor Deus, para a palavra que o Senhor já me deu aqui para esse dia. Que o Senhor Deus nos dê, Pai, um dia de vitória, um dia abençoado, um dia na tua presença. Que o Senhor Deus esteja nos dando uma semana que vai começar muito abençoada, Senhor. É em nome de Jesus, Pai, que seja uma semana de vitória, que seja uma semana de portas abertas, uma semana do destravar de Deus. Que hoje, Pai, o teu povo possa escolher estar na tua presença, Pai. Que o Senhor Deus esteja curando feridas da alma, feridas do corpo, Deus suprindo necessidades, abençoando vidas, consolando, confortando corações enlutados, Pai. Abençoa, Senhor, as vidas aqui e fala-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Convence vidas da justiça, do pecado e do juízo. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. O que nós temos aqui, que Deus tem colocado no meu coração para falar já há algum tempo, é sobre o plano de salvação. Então talvez você já é um salvo em Cristo Jesus, mas conhece alguém que não é e que vai precisar ouvir essa palavra. Amém? Jesus, Deus, ele nos amou tanto, que ele quis que nós estivéssemos com ele. Mas por conta do pecado, lá de Adão e Eva, o pecado ele fez separação entre nós e o Senhor. E Deus ele tentou resolver isso de várias formas. Ele permitiu que as pessoas vivessem, crescessem, se reproduzissem, que as nações crescessem, se multiplicassem, mas Deus também viu que as pessoas estavam longe dele. Deus viu que as pessoas estavam vivendo num caminho de erro, um caminho que estava conduzindo elas à perdição eterna, e estava fazendo com que elas tivessem uma vida de tristeza. Então Deus enviou os seus profetas. Ao longo do tempo, Deus enviou vários profetas para estar falando com o ser humano que eles precisavam se reconciliar com Deus. Era necessária uma reconciliação espiritual. Mas muitos profetas não foram ouvidos. Então Deus fez o quê? Mandou o que ele tinha de melhor. Deus mandou Jesus Cristo, porque ele disse, vai ser algo definitivo. Vou enviar meu único filho em forma de homem, porque ele vai viver, ele vai morrer e vai ressuscitar. Somente Jesus teria poder para estar entre nós em forma humana e recebendo da parte de Deus aquilo que ele precisava passar para nós, e somente ele teria poder e coragem para enfrentar a cruz e ressuscitar, depois de morrer na cruz e sofrer, padecer pelos nossos pecados, e ressuscitar ao terceiro dia, vencendo assim a morte. Jesus venceu a morte, e por isso que só ele pode nos dar a vida. Alguns perguntam, mas como pode? Existem vários deuses. Eu creio num Deus, o meu amigo crê num outro Deus. É verdade, existem vários deuses, existem várias potestades, várias divindades, e elas até têm um poder, porque Deus permitiu que elas tivessem, mas poder maior só quem tem é Jesus. Foi ele que ressuscitou ao terceiro dia, vencendo o diabo, o inferno e a morte. Entende por que nós cremos em Jesus? Porque ele é poderoso, ele é o Todo-Poderoso. Através do sangue dele nós somos salvos. Então, para você poder compreender o plano de salvação de Deus, por que ele deseja nos salvar? Já expliquei, né? A nossa condição de pecadores. E então, Deus manifesta o seu amor. Lá em João 3,16, vai falar do amor de Deus por toda a humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. E quando ele diz não morra, é a morte espiritual. É a morte após a morte física. Quando a pessoa ela não crê em Jesus, ela não vai ter condição de habitar
com o Senhor no céu, porque existe uma condição para estar com Deus no céu. Precisa crer nele e precisa reconhecer que Jesus é o seu Senhor e Salvador de sua vida. É receber o amor de Deus, não é? Então, para que nós estejamos com o Senhor após essa vida, a gente precisa receber o amor de Deus, não é? Deus, ele criou o ser humano para ser feliz. Por isso, ele quer salvar o ser humano. Se você ainda não recebeu Jesus, Jesus quer te salvar. Receba Jesus hoje. O segundo ponto é que o problema da humanidade é o pecado. Então, Romanos 8:23 vai dizer assim: pois todos pecaram e estão destituídos, ou seja, excluídos, da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, todos nós pecamos, todos nós precisamos, para a gente estar diante de Deus, recebermos, através do amor e da graça de Deus, o perdão em Cristo Jesus, perdão dos nossos pecados. Tem gente que pensa, eu não fiz nada de errado, eu sou uma pessoa boa. Todos nós temos pecado, não é? Nós entristecemos o coração de Deus com os nossos pecados, então a gente precisa pedir perdão ao Senhor para que nós possamos ter acesso à salvação em Cristo Jesus. Pedir perdão a Deus, reconhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador. Olha, a humanidade, ela decidiu desobedecer a Deus, fazer suas próprias escolhas. Isso a fez cair e se afastar de Deus. Pecado é tudo aquilo que desagrada ao Senhor. A humanidade, em um determinado momento, decidiu fazer o que ela queria. E isso entristeceu o coração do Senhor. Foi por isso que Deus enviou Jesus, para que houvesse aí uma restauração de relacionamento entre o ser humano e Deus. O terceiro ponto que eu quero colocar com você é que o remédio de Deus é o perdão. O remédio de Deus para o pecado é o perdão que é oferecido na cruz do Calvário. Muitas pessoas já me perguntaram, mas por que pregaram o cara lá na cruz? Jesus foi pregado na cruz. Ele não tinha pecado, ele morreu como um bandido. Ele morreu por mim e por você, não é? 1 Pedro 2:24 vai dizer assim: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Jesus, ele levou os nossos pecados. Ele morreu por conta dos nossos pecados. Quando ele sofreu, quando ele apanhou, quando ele foi quebrado, ele foi moído, quando ele pediu água e deram vinagre para ele beber. Isso aí, quem merecia éramos nós, por conta dos nossos pecados, não é? Então, por conta do pecado da humanidade inteira, ele sofreu tudo o que ele sofreu na cruz, mas foi para nos dar vida. Então, Jesus levou na cruz os nossos pecados. A cruz de Cristo foi o remédio que Deus encontrou para nos livrar do nosso pecado mortal. E ele também diz aqui, sobre cura de feridas, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Curados do quê? Do pecado, que é uma doença mortal. Então, o remédio para o pecado foi a cruz de Cristo. Quando você olhar para a cruz agora, você precisa ver um outro sentido. Jesus morreu na cruz, morreu, mas ressuscitou. A cruz foi um instrumento que Deus usou para que fôssemos salvos através de Jesus Cristo. Então, só através de Jesus podemos nos chegar a Deus, porque foi Ele que morreu na cruz e ressuscitou, restabelecendo essa comunhão entre nós e o Senhor. E a resposta para o ser humano? A resposta é receber a Cristo como Senhor, não é? A resposta do ser humano, aliás. Deus enviou seu Filho, ele veio, viveu, cumpriu seu ministério, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia. E qual a resposta que você vai dar para o Senhor hoje? A sua resposta que o Senhor deseja é que você receba Jesus como seu único e suficiente Salvador, sabe? Em João, eu vou ler aqui, Romanos 10, de 9 a 10, vai dizer o seguinte:
Se vocês confessarem com sua boca que Jesus é o Senhor e crerem em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, o que Deus espera de você, depois de você ter ouvido esse plano de salvação, é que você receba Jesus, que você confesse Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você entendeu essa palavra, se você recebe essa palavra, que você confesse Jesus, que você entregue o seu coração inteiramente para o Senhor, queira servir e adorar somente a Ele, e que você tenha daqui para frente uma vida direcionada pelo Espírito Santo. E você, se você recebe Jesus hoje, você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. E quando você partir desse mundo, você vai estar com Jesus. Uma coisa também muito importante para a gente falar é que quando a gente recebe Jesus, a gente precisa congregar, buscar um crescimento espiritual, um apoio para que a gente possa se fortalecer espiritualmente. E isso vai acontecer no meio da comunhão do povo de Deus, que é uma igreja. Então procura uma igreja próxima de você que pregue a palavra. Pede o direcionamento do Senhor. Fala, Senhor, qual igreja que o Senhor me quer? De repente não vai ser mais próximo da sua casa, mas que seja direcionado pelo Senhor. Ó, apesar dos nossos pecados, Jesus nos aceita, nos perdoa, mas precisamos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Jesus está chamando. Jesus está chamando você. Qual é a sua resposta? Eu vou estar orando por você. Guarda esse vídeo porque você vai precisar compartilhar esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo de evangelismo. E Deus vai abençoar a vida de todos que estiverem me ajudando a evangelizar. Deus colocou isso no meu coração. Vamos fazer juntos a obra do Senhor? Deus abençoe grandemente a sua vida. Recebe Jesus. Deus tem uma vida linda para te dar. Quer te acompanhar, quer te guardar, quer te livrar. Ele quer te abençoar. Tenha você aí uma semana de vitória. Comece a semana de forma linda, maravilhosa. Proclame a palavra de Deus junto comigo. Fica na paz de Jesus. Um grande abraço.